indicadores antropométricos, por que falar de proporção corporal? A gente sabe que hoje, principalmente no período agora que a gente vem vivenciando, que é esse período de isolamento social, de pandemia, que nós estamos construindo a história da humanidade, a gente começou a perceber a real importância da avaliação. A gente começou a perceber mesmo, de fato, que se eu não conseguir fazer uma avaliação, eu não consigo prescrever o exercício físico, eu não consigo subsidiar aquela prescrição do exercício. Então, eu tenho que fazer uma avaliação. É obrigado a fazer a avaliação? Se eu for responder se é obrigado sim ou não, eu digo que sim. O que pega um pouco no profissional de saúde, eu estou falando de profissional de saúde também, né? Porque a gente tem a nutrição, que faz algumas avaliações, a psicologia, que faz avaliações, a fisioterapia também faz, a medicina também faz, ou seja, a gente sabe que a avaliação ela é uma prática universal. Se ela é uma prática universal, significa que nós temos vários profissionais que trabalham com avaliação. Então, o problema não é se é obrigado ou não é obrigado a avaliar, o problema é o que avaliar. O que nós precisamos avaliar? O importante é saber o que importa. Então, se eu tenho, por exemplo, um atleta, que ele é um atleta, por exemplo, de futebol ou de campo, quais são as avaliações condizentes com esses atletas de futebol de campo? Se eu tenho, por exemplo, um atendimento com pessoas idosas, quais são as avaliações mais importantes para esses idosos? Se eu trabalho, por exemplo, na área do fitness, trabalho só com adultos que visam, por exemplo, a questão de aumento de massa muscular, como é boa parte da nossa sociedade. Eu tenho que ter avaliações próprias para isso. Se eu trabalho com um grupo específico de emagrecimento, por exemplo, eu tenho que ter também avaliações sobre isso. O tempo todo nós sofremos processos avaliativos. O tempo todo. No trabalho, na família, no convívio social. É claro que quando a gente fala de exercício físico não é diferente. Então a gente sabe que é necessário entender quais são os objetivos de uma pessoa. E aí já mora um grande problema. Por que eu digo isso para vocês? Porque tem muitas pessoas que não sabem o que querem. Elas não sabem o que querem. Quando você pergunta, tá, qual é o seu objetivo com o exercício físico? Quando a pessoa ela não tem certeza do que quer realmente, ou ela demora para responder a sua pergunta, ou ela começa a falar de um monte de coisa aleatória. Ah, eu quero perder um pouquinho aqui, eu quero ganhar um pouquinho assada, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou seja, a pessoa ela não tem ainda muito claro qual é o seu real objetivo. E cabe a nós, profissionais de saúde, ajudar o aluno a entender o seu objetivo, para depois começar um processo de avaliação. Inclusive, algumas literaturas já sugerem que, quando um aluno chega para o exercício físico, é importante você fazer algumas sessões de treinamento, seja quais forem, depois você entra com o processo de avaliação. Justamente para que, ao praticar algumas sessões de treinamento, a pessoa ela tenha condição de, pelo menos, ficar claro alguns elementos daquilo que espera frente ao exercício físico. Olha só os exemplos aqui que eu trago para vocês. Camila, 30 anos de idade, procurou você, pois acredita que está acima do peso e não está se sentindo bem com isso. Relata que tem dificuldades para controlar a ingestão de comida. Esse é um estudo de caso, simples. Ali em 5 linhas para a gente raciocinar. Priscila tem 29 anos. É ex-corredora de prova de 5 km e 10 km. Porém, devido a uma lesão no joelho, parou de competir e está sedentária há 6 meses. Notou que seu condicionamento físico diminuiu e está preocupada com essa situação. Juliana, Paulo Antunes, de 38 anos de idade, ele foi atleta de futsal por 20 anos, desde as categorias de base. Desde a sua aposentadoria das quadras, percebeu que perdeu massa muscular e buscou você para ajudar nessa situação de perda de massa muscular. Cláudia, de 25 anos, é sedentária, procurou você, pois quer voltar a praticar exercício. Durante sua infância e parte da adolescência, fez balé, e na fase adulta praticou musculação durante 2 anos, seguidos. Ela tem vontade de aumentar sua massa muscular e perder gordura na região central do corpo. Estava falando para vocês, então, sobre o Marcelo, sobre o Marcelão aí de 57 anos de idade, que, devido ao seu quadro de hipertensão e obesidade, então, ele está procurando um nutricionista e procurou você para ajudar nessa situação, beleza? E aí, Selma, 71 anos de idade, sempre teve uma vida ativa, porém, nos últimos meses tem sentido que seu sono não está muito bom, com algumas dores, inclusive, na região lombar, e hoje ela busca um profissional de educação física para orientar a um programa de exercícios que auxilie nessas questões, e ela relata também que gosta de atividades em grupos. Então, o que eu consigo perceber aí, pessoal, nesses estudos de caso aí? Consigo ver que nós temos exemplos diferenciados, nós temos pessoas que visam situações diferentes, nós temos situações impostas, por exemplo, por fatores alimentares, por fatores psicológicos, por fatores motores, entre outras informações,
E, como profissional, eu tenho que entender primeiro o quadro da pessoa. Eu sabendo o quadro da pessoa, eu entendendo qual é essa condição que a pessoa tem, eu entro com a tentativa de auxiliar a pessoa no seu real objetivo. Para que as avaliações elas sejam conduzidas com o objetivo do programa em mente. Então, o que eu quero melhorar nessa pessoa? A primeira coisa quando a gente pensa em exercício físico é a melhora. A gente quer que algo melhore, mas o que melhore? O que é essa melhora? Em qual parâmetro vem essa melhora? Então, nesse sentido, é importante que a gente saiba, de fato, quais são as reais condições dos meus alunos. E, principalmente, entender a relação que existe entre teste, medida e avaliação. A diferença entre teste, medida e avaliação. Teste é um instrumento que eu utilizo para testar alguma coisa. Tudo pode ser testado, tudo. Existe teste para tudo, qualquer tipo de situação. Medida é um parâmetro quantitativo. O que eu tenho, por exemplo, como um dado cru e puramente simples, que a priori não me interfere em nada, não me diz nada. Eu só vou conseguir ter esse dado como uma fonte realmente de um dado importante se eu fizer uma avaliação. Então, vou dar um exemplo para você, para ficar bem claro, né? Essa questão entre teste, medida e avaliação. Vamos pensar, por exemplo, no teste sentar e alcançar, que é um teste para flexibilidade. Bom, eu tenho um teste que é o sentar e alcançar, um instrumento que é o banco de Wells, em que eu sento no chão com as pernas estendidas, e aí eu coloco as minhas mãos sobrepostas uma sobre a outra, e vou fazendo uma flexão do meu quadril à frente, flexão do tronco também, até conseguir alcançar o ponto máximo lá na reguinha que tem acima do banco de Wells. Muito bem, o teste é o sentar e alcançar. A medida é a quantidade de centímetros que a pessoa conseguiu atingir. Isso é uma medida. E a avaliação é classificar a flexibilidade dessa pessoa de acordo com o sexo e a sua idade. Então, eu preciso ter essa relação entre teste, medida e avaliação muito bem estabelecida dentro da minha prescrição de exercício. Então, é sempre importante que a gente esteja atenados a praticar, estudar e saber que nenhum teste é perfeito. Eu já gosto de aproveitar frases como essa da literatura para levantar algo importante nas nossas discussões, que é o seguinte: tira esse negócio da cabeça de vocês que, isso é melhor que aquilo, isso é pior que aquilo. Não existe isso, pessoal. Não existe melhor ou pior. O que existe é adequado e inadequado. Nenhum teste é perfeito, nada é perfeito. Porque senão é o seguinte, se existisse teste melhor, nós não poderíamos fazer testes que não fosse teste além daquele, por exemplo, de analisador de gases. Sabe aquele teste de analisador de gases? Por exemplo, a ergospirometria, que você corre na esteira lá com o analisador de gases? Então, aquele teste é padrão ouro. Se não existisse outros testes adequados, nós não poderíamos, então, utilizá-los, se existisse pior ou melhor. Então, não existe isso. Esquece melhor ou pior. O que existe é adequado para aquela situação que você tem nas suas mãos, para aquela realidade prática que você tem. Isso é muito importante. Eu consigo, por exemplo, fazer uma identificação de consumo máximo de oxigênio sem fazer teste nenhum. Eu não preciso fazer teste para saber o VO2 da pessoa. Mas é mais interessante fazer um teste físico. Aí tudo bem. Se você tem condições de fazer um teste, faça. Se você não tem, faça algo que ajude e lhe dê uma ferramenta para prescrição de exercício. Então, eu faço umas perguntas para vocês. Por exemplo, como você pode ajudar essas pessoas que eu mostrei para vocês, essas pessoas que eu mostrei nos bonequinhos ali? Como você pode ajudá-las? Por onde você começaria? Qual seria o ponto inicial, o teu ponto de partida? Qual a importância de uma equipe de profissionais em cada caso? Qual a importância? Eu sou da educação física, então eu vou falar da educação física. Mas qual a importância do nutricionista comigo? Qual a importância do fisioterapeuta comigo? Do médico comigo? Do psicólogo comigo? Entre outros profissionais. Qual é a importância desses profissionais que competem a minha equipe? Quais estratégias de avaliações iniciais e contínuas você utilizaria? Então, essas perguntas eu quero deixar aí na tua cabeça, plantadinho na tua mente aí, a partir somente desses casos que eu resumi em 5, 6 linhas. A gente sabe que quando a gente, por exemplo, atende um aluno, é óbvio que tem muito mais coisas envolvidas. Tem a rotina da pessoa, tem os aspectos familiares da pessoa, tem muitas coisas para a gente avaliar, que às vezes é muito mais importante, muito mais interessante do que, por exemplo, se a pessoa quer ou não ganhar ou perder peso, por exemplo.
Às vezes a pessoa não consegue ter uma perda de peso como gostaria, porque não consegue se alimentar corretamente devido a uma rotina de trabalho acentuadíssima. Beleza? Então, a gente tem várias opções para iniciar. Ó, o Magno está perguntando, a anamnese seria o primeiro passo? Com certeza. A anamnese ela é uma avaliação inicial, ela faz parte de uma avaliação diagnóstica. E a anamnese, Magno, é o seguinte, ela tem modelos que vêm do American College como padrão, ou seja, existe um modelo padrão com alguns itens que devem ser considerados como elementos de anamnese, mas a anamnese ela é um dos itens mais flexíveis possíveis, porque depende da sua realidade prática. Então, posso acrescentar itens que são, por exemplo, importantes para a minha identificação de perfil, de aluno, né? Como, por exemplo, quantas horas de sono você dorme por dia, que hoje a gente sabe que o problema de saúde pública é o sono. Então, claro, com certeza, a anamnese é uma boa estratégia inicial para você começar as suas avaliações. Então, pessoal, quando a gente fala de avaliação, medidas de avaliações, a gente quer o quê? Detectar deficiências, permitir orientação no sentido de superá-la. Então, é interessante essa frase, porque quando a gente fala de detectar deficiências, parece que a gente está tentando achar problema na pessoa. Na verdade, parece que soa, talvez para alguns, que detectar deficiências parece, mas eu vou achar o lado ruim da pessoa? Sim, claro. Ora, se a pessoa está obesa, qual é a deficiência dela? A deficiência dela é o metabolismo energético. Ela tem uma deficiência de metabolismo. Ou ela está comendo demais, além do que consegue gastar, ou ela tem um problema genético, que é raríssimo, mas pode acontecer, que ela não tem, por exemplo, saciedade. Tem dificuldade de saciar-se, né? Ou seja, ela tem uma dificuldade, uma deficiência energética. E assim por diante. Então, detectar deficiências é importante, porque não é somente treinar, fazer exercício daquilo que gosta. É bom também fazer as coisas que são deficientes na pessoa, até para a pessoa conseguir se desenvolver como um todo. Sabe uma área que faz muito bem isso aqui? Às vezes até sem querer, o esporte de alto rendimento. O esporte de alto rendimento intrinsecamente já faz isso. Já faz isso, detecta as deficiências. Por exemplo, eu tenho lá um jogo que a minha equipe teve um erro lá de 50% de passes, o que o profissional faz? Trabalha o passe depois, né? Assim, uma forma bem esdrúxula falando. Trabalhando a deficiência, no sentido de superá-la. Então, a gente tem também que lembrar, pessoal, que medidas e avaliações, elas servem para tudo. Elas servem para todos os contextos da área do exercício físico. E quando a gente fala de detectar deficiências, claro, detectar potencialidades também é importante, para saber no qual eu vou orientar essa pessoa a fazer exercício, auxiliar o indivíduo a situar-se em uma prática de exercício físico que o motive e possa desenvolver as suas aptidões. Por exemplo, a gente tem hoje aquela análise chamada de dermatoglifia. É uma análise que é feita com as tuas digitais, com as tuas pontinhas dos dedos. Tem um grande professor que idealizou um software. Ele validou um software no doutorado dele, que é o professor Rudy José Nodari Júnior, é um grande profissional, ele é aqui de Santa Catarina, ele é do oeste de Santa Catarina, ele trabalha com dermatografia, ou seja, por meio das digitais, é possível identificar se o indivíduo ele tem propensão para resistência, propensão para força, para flexibilidade, para agilidade. É muito legal esse tipo de análise, que se chama dermatoglifia. Depois, quem quer saber mais, procura o professor Rudy José Nodari Júnior, que ele é fantástico, ele é maravilhoso. É um cara, assim, super acessível, muito gente boa, faz muitas lives no Instagram da empresa dele também. Então, acompanhem que é bem legal esse tipo de análise. Acompanhar a evolução dos alunos, das pessoas. Então, perceba o seguinte, olha, eu já coloquei grifada a palavra evolução justamente porque é o seguinte, evolução não é melhoria, tá, pessoal? Evolução é mudança. Evolução é mudança, pura e simplesmente. Então, significa dizer que quando eu utilizo evolução como sinônimo de melhoria, está errado. Evolução é mudança, melhoria é melhoria. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se você pegar prontuários de pessoas que tiveram internadas e vêm a óbito, o que vai estar escrito no prontuário? Paciente evoluiu para óbito, ou seja, mudou o quadro para óbito. Ele estava numa situação crítica e foi para óbito. Então, é simplesmente mudança, só isso. Então, essas mudanças que as pessoas elas sofrem frente ao exercício físico, a gente precisa sempre acompanhar de uma forma muito criteriosa, com bons ferramentas. E ainda, é claro, realizar pesquisas na área da saúde, que é muito importante, obviamente,
porque sem pesquisas a ciência não caminha. E se a ciência não caminha, ela não consegue ser aplicável à realidade prática, profissional, e não consegue fazer o contraponto com o empirismo, né, com as opiniões das pessoas. Então, é claro que, em avaliações, a gente também leva em consideração tudo aquilo que se refere à ciência, até porque muitas coisas são, muitas não, todas, né, são da ciência. Beleza? Tudo tranquilo até aí, pessoal? Tudo certo? Tudo de boa? Agora está só ouvindo o meu microfone, né? Tranquilo, Então, vamos lá. professor. Olha só. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, interrompa sem problema nenhum, que eu paro na hora. Vamos falar sobre os indicadores antropométricos, para que eles servem? E quais nós vamos discutir esses indicadores hoje, na tarde de hoje? Então, é o seguinte, pessoal. O que é um indicador antropométrico? Indicador antropométrico, ele indica o que se refere às medidas corporais do ser humano. Tá? Então, ele vai me dar um perfil de uma pessoa, de um avaliado, frente, principalmente, a uma situação de risco. Tá? Situação de risco. E quando muitos indicadores foram desenvolvidos, principalmente da década de 80 para cá, década de 90 teve muita pesquisa, bastante pesquisa na década de 90, quer dizer, década de 90 que foi publicado, né? Mas já vinha sendo estudado há muitos anos atrás. Esse risco se refere principalmente a doenças crônicas e degenerativas, mais principalmente ainda com as doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a chance de você ter um infarto do miocárdio, a chance de desenvolver, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, a chance de você ter um quadro mais grave de hipertensão arterial, e assim por diante. Basicamente, começou aí. Depois, nós tivemos também a importância de se estudar esses indicadores vinculados com doenças metabólicas, como, por exemplo, a mais famosa que a gente tem, diabetes. E a diabetes do tipo 2, tá? Diabetes estilo de vida. Diabetes do tipo 2. E depois, mais para frente, começou-se a estudar também a sua relação com outras doenças, como câncer, como Alzheimer, como esteatose hepática não alcoólica, que é o fígado gorduroso, que vocês já ouviram falar, tenho certeza, entre tantas outras. Só que a gente começou a perceber que, dependendo da doença, eu tenho indicador que ele é mais propício do que outro para saber se o risco é maior ou menor. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro ainda. Quando a gente fala de doença cardiovascular, qual o indicador hoje que a gente vê como um grande potente para esse risco aqui? Cintura. Perímetro da cintura é maravilhoso para você identificar risco. Além de ser uma medida barata e fácil de fazer. E, quando a gente fala, por exemplo, em medidas e avaliações, quando a gente olha, por exemplo, para perímetro da cintura, ele é um dos perímetros corporais, uma das medidas corporais que você consegue fazer sozinho. Você consegue se autoavaliar, é que nem o peso. É que nem você subir numa balança e olhar o seu peso. Sabe? Então, a cintura acaba sendo também muito boa por causa disso. Por isso que esses indicadores como a cintura, o índice de massa corporal, o índice de conicidade, eles têm tanta evidência científica, não é somente porque eles têm relação com mortalidade ou com desenvolvimento de doenças, mas é porque eles são fáceis de fazer. Eles são muito fáceis de aplicar. E isso acaba auxiliando a gente como profissionais, porque acredito eu que das pessoas que estão aqui, grande maioria atende com condições básicas em relação a medidas e avaliações. Talvez um ou outro que trabalhe aí, talvez numa clínica, num clube esportivo, que tenha condição de ter um acesso a um laboratório um pouco melhor e etc. Mas a verdade é que, na grande maioria, nós temos ferramentas mais limitadas. Por isso que é importante que a gente tem que saber o seguinte: todos os marcadores, todos os indicadores, tudo que se refere às nossas dimensões corporais, elas têm sua importância, mas têm sua limitação. Todos, sem exceção, justamente porque nada é perfeito. Então, qual que é a sacada? A sacada é você ter mais ferramentas possíveis nas suas mãos. Quanto mais dados você tiver, melhor. Porque eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que o IMC, que eu vou apresentar para você agora, o IMC, ele não é um indicador importante, ou ele não é um melhor indicador para eu poder fazer, por exemplo, a relação entre massa gorda e massa magra, por exemplo. Já ouviram falar disso? Não, o IMC, ele não tem que ser utilizado porque ele não me dá massa gorda e massa magra. Então, gente,
olha só. Vamos lá. Por que o IMC ele não dá massa gorda e não dá massa magra? Porque ele não é para isso, de fato. Já começa aí. Sabe qual é o grande problema do ser humano? O grande problema do ser humano é que ele quer criar coisa em coisa que foi criada para um outro momento, para uma outra forma, para uma outra avaliação. Eu já vou falar um paralelo aqui para ficar bem claro de vocês entenderem. Teste de 1RM. Todo mundo aqui já ouviu falar do teste de 1RM. Todos já ouviram falar. Todos. Até físio, nutri, já ouviu falar do teste de 1RM. O que é o teste de 1RM? É aquele teste que eu coloco a pessoa num exercício, geralmente ou é o supino ou é o leg press, geralmente são exercícios, e eu faço essa pessoa por meio de algumas tentativas até fazer uma repetição e achar o seu peso máximo, o máximo de peso possível que aquela pessoa poderia levantar, e eu pego esse peso, pego o peso do aluno, quanto que o aluno pesa, faço uma relação, uma continha, uma divisão, e classifico a força do aluno. Só que, ao passar dos anos, o que a ciência fez? Começou a utilizar o teste do RM para prescrever exercício. Não se faz isso. O teste do RM é para quê? O teste do RM, ele serve para avaliar força. Ele não serve para prescrever exercício. Ah, mas nos artigos está escrito teste do RM para prescrever o treino. Aí é artigo, é pesquisa, é outra coisa. Já pensou você ter que fazer teste do RM com todos os exercícios, com todos os seus alunos? Você vai ficar até 2040 fazendo isso. Por quê? Porque a gente, que eu digo o ser humano, pegou o que o teste de 1RM faz e mudou a premissa dele. Não é para prescrever treino. O teste de 1RM, ele é para ser utilizado como avaliação de força muscular. Mas por que ainda tem livros que dizem 80% de 1RM? Porque a gente pode fazer isso hoje já de forma indireta. Não precisa mais do teste. Ou seja, o IMC, para voltar no IMC agora, o IMC não é e nunca foi para dar massa gorda e massa magra. Então, não fica dizendo que o IMC não serve porque ele não dá massa gorda e não dá massa magra, porque de fato ele não dá mesmo, nunca deu. Então, não é para isso que serve o IMC. Para que serve o IMC? O IMC, ele fornece dados sobre uma dimensão corporal, entre estatura e peso. Ponto final, só isso, mais nada. Então, ele tem sua importância? Tem, galera. Tem muita importância. Inclusive, ele é tão poderoso quanto o perímetro de cintura, um pouco menos, a cintura é mais. Por quê? Justamente por causa dessas dimensões que acontecem entre o peso e a altura. Então, ele não deve ser utilizado como única avaliação. Não deve ser utilizado como única avaliação. Mas ele pode ser utilizado principalmente em saúde. Uma vez, uma discussão muito interessante aconteceu numa aula minha, que um aluno perguntou o seguinte para mim, perguntou assim, professor, e quanto ao esporte, o IMC, ele não é importante? A pergunta foi essa. Ele não é importante porque a gente tem, por exemplo, lutadores que têm IMC sobrepeso, IMC obeso, né? Boxe, vocês viram a luta do Mike Tyson? O Mike Tyson com o outro menino lá que eu não lembro o nome dele, o Mike Tyson. Como é que vocês acham que é o IMC do Mike Tyson? Provavelmente deve estar na casa do obeso, provavelmente. Provavelmente. Eu não sei as dimensões dele, mas provavelmente deve estar. A gente tem outros esportes, como, por exemplo, lançamento de martelo, que os atletas são praticamente sobrepeso e obeso. Aí o aluno perguntou para mim, o IMC é importante? Não é que ele não é importante, é que ele é secundário. Ele é secundário. Porque é o seguinte, se eu fizer uma análise, por exemplo, lá do Mike Tyson, do IMC dele, vai dar obeso. Mas não é importante. Não é importante, vírgula, porque ele está obeso. Obeso ele está, pelo IMC. Agora, até quando esse IMC vai interferir na qualidade de vida e no aspecto esportivo dele? Isso é uma outra conversa, mas que ele está obeso, ele está. Entendeu? Então, assim, o IMC, ele faz uma avaliação de peso e altura. Pronto, acabou, galera, não tem mistério. Só que eu vou utilizar ele como única avaliação? Não deve, mas a gente tem vários estudos, inclusive os clássicos dos anos 90, eles são feitos com somente IMC para estratificação de risco, só com IMC, e mais nada. Só, mais nada. Que daí eu consigo avaliar 100 mil pessoas, consigo avaliar 500 mil pessoas, consigo avaliar 3 milhões de pessoas, como teve um estudo chinês de 2017, que avaliou 3 milhões e lá vai cacetada de pessoas para poder ter um IMC de corte para avaliação em relação à sua saúde. Então, o IMC é importante, só que ele é limitado. Ou seja, todos eles têm sua limitação, mas todos eles têm sua importância. A grande questão
se ele vai interferir direta ou indiretamente naquilo que se espera em relação a uma determinada prática de exercício ou esporte. Então, a gente tem diferenças para crianças, a gente tem diferenças para adolescentes, a gente tem diferenças para adultos, há diferenças para pessoas idosas. Então, o IMC não é uma coisa só. Tá? Então, o IMC ele não é uma coisa só. Ele tem esse cálculo, peso dividido pela altura quadrada. Peso dividido pela altura quadrada. Esse é o IMC. Simples assim. O peso e a altura dividido ao quadrado, a conta que é feita para encontrar o IMC, depois eu vou classificar, dependendo do número que é encontrado, eu vou classificar em baixo peso, peso adequado, sobrepeso, obeso grau 1, obeso grau 2 e obeso grau 3, isso para adultos, certo? Isso para adultos. Para idosos, já é uma classificação um pouco diferente. Eu vou mostrar. Para crianças, adolescentes, também já é um pouquinho diferente. O foco aqui hoje, pessoal, é trabalhar adultos, tá? Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês também sobre adolescentes e idosos, mas mais para o adulto, certo? Então, você pega aí o teu peso, pega a tua altura, multiplica por ela, divide e encontra o teu IMC. O que acontece é o seguinte, pessoal. O que acontece é o seguinte. O IMC, ele é um bom indicador para identificar a obesidade? Sim, ele é um bom indicador para identificar a obesidade, mas não deve ser o único, porque ele não tem essa estratificação do peso gordo, do peso magro e assim por diante. Mas é um indicador que, se você trabalha com saúde, qualidade de vida, é bom tê-lo. Tá? Tanto abaixo do peso, quanto o excesso de peso, eles são prejudiciais, tanto abaixo do peso, quanto o sobrepeso para frente. Hoje a gente sabe até, inclusive, por alguns estudos mais recentes, ainda isso está ganhando evidência científica, que o sobrepeso ele está sendo considerado até mais perigoso do que o obeso grau 1. Justamente porque esse sobrepeso, meu povo, esse sobrepeso aqui, provavelmente, em grande maioria das pessoas, é uma gordura da região central que faz esse sobrepeso acontecer. É uma gordura da região central. É aquele indivíduo. É só você raciocinar um indivíduo na sua cabeça aí, ó. Pode ser até algum de vocês aí, tá? Eu não treino, ó. O indivíduo não treina, o indivíduo não dorme bem, come errado, faz um uso excessivo de álcool, não precisa ser patológico, mas faz um uso excessivo, não é fumante, não, a questão do tabagismo até nem interfere tanto assim, mas o alcoolismo, a alimentação, o sedentarismo e a baixa de sono. Pensa numa pessoa assim, seja homem, seja mulher. Pensa nisso, nessa pessoa ali pela faixa dos 30 anos de idade, 30, 35 anos de idade. Na hora você imagina o quê? Uma pessoa que tem, por exemplo, uma cabeça mais arredondada, ela tem um pescoço mais achatado, ela tem uma distribuição de gordura na região central do corpo, como, por exemplo, na região da cintura, na região do abdômen e até no quadril, em caso de mulheres. Professor José, sim, sobrepeso tem relação com gordura visceral, com certeza. Por isso, justamente por causa disso, que o sobrepeso está sendo considerado bastante perigoso. Por quê? Porque a pessoa começa a ganhar esse peso, esse pequeno peso acima do normal, na região central do corpo. E esse sobrepeso que acontece pelo acúmulo na região central do corpo é bem perigosa. Principalmente quando a gente olha para pessoas com essas características que eu acabei de comentar com vocês e pessoas que estão na faixa dos 25 para os 35 anos. É um risco absurdo. O que tem, por exemplo, de óbitos acontecendo em virtude de infarto agudo do miocárdio em homens de 30 a 35 anos, vocês não têm noção, como algo que nunca havia acontecido, como algo que há 20, 30 anos atrás era coisa apenas de pessoas idosas. Hoje não. Hoje a gente vê já essa população morrendo entre 30 e 35 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, vocês têm uma noção, as mulheres infartando em virtude do uso excessivo de álcool, uso excessivo de outras drogas ilícitas na casa dos 30, 40 anos de idade, desenvolvendo doenças extremamente que exigem atenção, como, por exemplo, Parkinson muito cedo, o câncer vindo muito cedo, né? Então, câncer ginecológico, por exemplo, vindo muito cedo, câncer do colo de útero e assim por diante. Então, essa preocupação, ela é evidente. E um dos indicadores que mostra a relação com essas doenças é o próprio IMC, é um dos principais. IMC, cintura, quadril, entre outras dimensões. Então, a gente vai discutir bastante isso ao longo do curso também, quando a gente chegar na proporção corporal, que eu acredito que vocês vão ficar aí bastante surpresos com as coisas que eu vou trazer aí. Então, vamos lá. Quando a gente olha para o indivíduo idoso,
você percebe que tem uma diferençazinha. O primeiro que o idoso ele só tem 3 classificações, ele tem só abaixo do peso, peso D4, e obesidade, desculpa ali, eu errei, tá? Não é grau 3, é só obeso. Porque é o seguinte, o idoso, galera, o que acontece? Vamos lá, aulinha de biologia, para quem gosta de biologia aí, de biologia. Não sei se vocês aprenderam na escola dessa forma, né? Talvez para quem é um pouquinho mais da geração atual, que teve modificações no processo de ensino, dos meados de 90 para cá, o que a gente aprendia nos aspectos né, do ser vivo na natureza, né? Ele nascia, crescia, se desenvolvia, se reproduzia, envelhecia e morria, né? Ou seja, nasce, cresce, desenvolve, se reproduz, que é uma opção, né? Mas aí se a gente olhar os animais, a reprodução é quase que inevitável, envelhece e morre. Esse é o ciclo natural de qualquer ser vivo. Beleza? Só que o que acontece? Nós temos diferenças nas nossas composições corporais ao longo da nossa vida. Nós temos diferenças. E o idoso ele tem diferença aonde? No tecido gorduroso. Por isso que se você olhar o obeso, para o idoso, ele tem um valor maior, enquanto que para o adulto é 25 para cima, no idoso é 27 para cima. Por que essa diferença? Por que essa diferença de 25 para 27? Essa diferença acontece em virtude do acúmulo de gordura que acontece naturalmente ao longo da sua vida. Não tem como evitar, povo. Não tem como evitar, tá? Então, o tecido gorduroso, ele se multiplica. Ele se multiplica, então você já nasce com uma quantia de células gordurosas, com adipócitos, e eles vão se reproduzindo ao longo da vida. O que acontece é que você pode impedir que essa reprodução ela não seja tão acentuada assim, né? Com um bom estilo de vida, você tendo hábitos de vida adequados, fazendo exercícios físicos, etc. Claro que você também vai ter os seus momentos de lazer e os seus momentos sociais, é óbvio, né? Mas o problema está no abuso, o problema está no excesso, o problema está quando você passa do limite e aquele limite ultrapassado se torna patológico. Aí é problemático, galera. Aí é problemático. Enquanto você estiver dentro de limites que te permitam ter uma boa qualidade de vida e uma boa condição, principalmente de saúde mental, segue, está tudo bem. Agora, da mesma forma que quando você olha, por exemplo, para o aspecto alimentar, né, nutrição, você olha para a dieta, para muitas pessoas, fazer dieta, entrar num programa alimentar correto, bonitinho, direitinho, principalmente nos primeiros dias, é um sofrimento. É um sofrimento. Por isso que o bom nutricionista, ele não entra assim direto fazendo cortes, restrições, entrando com exigências. Não, ele analisa o perfil da pessoa, analisa as condições, inclusive econômicas da pessoa, para saber se ela tem condições de adquirir tais alimentos, para dar uma condição para que aquela pessoa se adapte a uma nova realidade. E não entrar com algo que a pessoa não tenha condições de progredir, de continuar, de ter aderência. Da mesma forma funciona com o exercício físico. Então, como a gente tem essas modificações, essas diferenças entre adultos e idosos, é importante que essas diferenças sejam tratadas como tais. Significa dizer que eu não vou tratar a classificação do idoso igualmente como um adulto de 20 anos de idade, como um adulto de 40 anos de idade. Apesar de serem adultos, mas são adultos já com uma idade mais avançada. Já tem literatura que mostra que a partir dos 40, 45 anos de idade, homens, por exemplo, já cai absurdamente o consumo máximo de oxigênio, você já tem um acúmulo acentuado de gordura na região central, então por isso que essa faixa, por exemplo, para o homem, para o masculino, ela é bem mais crítica comparada à mulher. A mulher, ela oscila muito ao longo da sua vida, né? A mulher, ela oscila bastante, ela tem menstruação, primeira menstruação, ela tem depois a última menstruação, tem muitas coisas que envolvem os ciclos da mulher. Até, inclusive, numa live que eu fiz com o professor Luiz Cláudio Bossi, recentemente, ele falou que as avaliações, por exemplo, para o público feminino, sejam feitas depois da menstruação, logo após a menstruação, as avaliações, justamente para que tudo que acontece até aquele ponto que cessou a menstruação não interfira diretamente nos aspectos avaliativos do profissional de educação física. Então, ou seja, você precisa tratar o ser humano como tal, você precisa ver todas essas diferenças, e hoje a gente sabe que outras novidades, não é novidade, desculpa a palavra errada, mas outras necessidades, digamos assim, outras necessidades como, por exemplo, né, a questão do transgênero,
né, que está cada vez mais aparecendo nas nossas realidades práticas profissionais. Então, a gente vai começar a ter pesquisa em cima disso. A gente já teve aí recentemente, alguns anos atrás, né, aquela menina, Tiffany, o nome dela? Tiffany, que foi jogar no vôlei feminino. Então, está começando a aparecer, e daqui a pouco vem isso também, em termos de ciência, para daqui a pouco a gente mudar, por exemplo, daqui a pouco que eu digo, daqui a 10, 20, 30 anos, essa tabela, por exemplo, binária de masculino e feminino. Então, isso vai acontecer, muito provável que isso vai acontecer. Beleza? Então, quando a gente olha, por exemplo, para criança e para adolescente, tá? Então, a gente tem tabelas de IMC para 6 até 17 anos, ou seja, para crianças de 6 até 11, 12 anos, depois adolescentes até 17. 18 para cima, aí você já considera como adulto, e 60 anos para cima você considera como idoso, beleza? Tranquilo? Depois todo esse material eu passo para vocês também, tá? É claro que se eu for entrar em cada um deles, a gente vai ir muito longe. Tem a tela das demais faixas etárias? Como assim, professor Sérgio? Me escreve aí, por favor, enquanto eu toco aqui. Vamos lá, ó, um exemplo. Pessoa de 70 kg, 1,75 m, fazendo a divisão 70 por 175 ao quadrado, eu tenho um IMC de 22,85. Ao olhar para essa tabelinha aqui da OMS, que foi a que eu apresentei para vocês, 22,85, considerado peso normal. Só que é o seguinte, eu vou utilizar só o índice de massa corporal? Não, não vou utilizar só o índice de massa corporal, porque eu tenho outras medidas do corpo humano. Eu tenho a medida da cintura, eu tenho a medida do quadril, eu tenho outras proporções corporais a serem consideradas, certo? Então, um exemplo para vocês, que é clássico, é fácil de entender, não é difícil de entender. Agora, o que vem de discussão na literatura é justamente isso aí, ó. Vamos supor que eu tenha essas duas figuras que possuem, por exemplo, o mesmo peso e a mesma altura. Então, o que vai mudar, pessoal? O que vai mudar? Já estou antecipando o conteúdo. Vai mudar o quê? A proporção corporal. O que muda entre a menina da esquerda e a menina da direita, nas figurinhas apresentadas para vocês, é justamente a proporção corporal. Olha a proporção corporal que essa figura, claro, é um desenho, né, galera? Mas tudo bem, já serve para o raciocínio daqui a pouco que eu vou trazer para vocês. Olha a dimensão entre ombros, cintura, quadril desta aqui. Olha a dimensão dessa aqui entre ombros, cintura, quadril, que é o body shape. Aqui eu tenho uma figura mais triangular, aqui eu tenho uma figura mais ampulheta. Então, essas identificações, que elas são visuais, que eu uso medidas para fazer essas identificações visuais, para a mulher, já falando agora da mulher especificamente, tem um valor que vocês não têm noção para o público feminino isso aí. O masculino não tem? Tem também, mas na mulher é um pouco diferente. O tratamento ele é um pouco diferenciado. Ambas podem pesar 85 kg e 1,70 e ter o IMC de 29, que é considerado um IMC de sobrepeso, né? 29,4 ainda é sobrepeso, 29,9, 30 que começa a ser obeso. Então vamos lá. Olha só.